Shalom a todos. Avram Fried. É uma música muito linda. Eu quis começar com ela, porque, deixa eu me ajeitar aqui, porque começar o dia, Boker Tov a todos, Shalom a todos, bom dia, é muito bom começar louvando a Hashem, porque não são músicas tristes, não, são músicas maravilhosas, que nos dão uma vontade realmente de viver e agradecer, né? Você já agradeceu hoje que está vivo? Porque precisamos agradecer que estamos vivos, né? A vida não está nada fácil e estarmos vivos já é uma grande coisa, porque somente vivos é que nós podemos fazer as outras coisas todas, né? Vivos. Então hoje nós estamos aqui no nosso estudo de filosofia judaica, a Ética do Sinai, o livraço, que eu amo esse livro. Esse livro é muito bom. Esse livro são o quê? São as máximas dos sábios da época da Mishnah. Nós estamos na Mishnah. Não vamos falar nenhum tipo de bobagem aqui. Nós estamos na Mishnah 1 do capítulo 2. Uma Mishnah comprida que nós dividimos em 3 vídeos e hoje é o terceiro. Deixa eu ver se hoje é o terceiro e se nós terminamos hoje. Eu acredito que sim, que nós terminamos hoje. Então nós vamos ler agora a Mishnah em hebraico, daquele nosso jeito de hebraico, forçadinho um pouco, e depois nós vamos ler a tradução e vamos começar a fazer a leitura da Mishnah e os possíveis adendos que eu acredito que sempre tem, porque filosofia não é só você filosofar, ficar filosofando o dia inteiro, tem que colocar as coisas na prática, senão não funciona. Senão, pode até funcionar, mas não presta para grande coisa, né? Nós precisamos colocar na nossa vida prática. Vamos ajeitar aqui. Tomara que estejam escutando. Vamos lá. Então, o Rabi Omer, quando a gente fala Rabi Omer, lembrem que nós estávamos falando de Yehuda Hanassi, o grande compilador da Mishnah. Então, o Rabi Omer, Eizu, tá? Riderer, Yeshara, Sheavur lo Adam, Kol Shiri Tiferet Leoseach, Tiferet, Vetiferet lo min Adam. Verevei Zahir Bemitzvah, Kala Kvahamura, Sheinata Yudea, Matan Sheharan, Shel Mitzvot. Verevei Merashev, Hefsed, que eu errei, viu? Hefsed Mitzvah, Keneged Serhará, Ushar Haverá, Keneged Efsedá. Istakel בשלושה דברים ואין התאווה לידי עבירה דאמה למעלה ממך. עין רואה זה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר מכתבים. Desculpem qualquer erro. Aqui, quando nós lemos בשלושה דברים, é exatamente o que nós vamos falar hoje. Então, primeiro nós vamos ler a tradução da Mishnah e vamos fazer, acredito que o último vídeo dessa Mishnah. Então, nós vamos ler o Rabi Yehuda Hanassi diz: que rumo deve o homem escolher para si? O que honra quem o adota e o faz ser respeitado por todos. Esse é o caminho. Ser tão cuidadoso com um preceito que pareça menor, quanto com um mais grave, pois ignora suas recompensas. Todos os preceitos têm o mesmo valor. Compara o prejuízo eventual de um preceito com o seu ganho e o ganho eventual de uma transgressão com o seu prejuízo. Não precisamos nem comentar. E lembra de 3 coisas, e não pecarás. Saiba que acima de ti há um olho que vê, um ouvido que escuta e que todas as suas ações são escritas no livro. Não é coincidência esse 3. Não é coincidência esse 3. São sempre 3, né? São 3 pilares
que alicerçam o mundo. São 3 coisas, Devarim, que nós devemos olhar e perceber atentamente, não fazer para não pecar. Sempre são 3, né? Sempre são 3. Então agora nós vamos para justamente esta parte. Pois ignora seus preconceitos, seus preceitos e suas recompensas dos preceitos. Hoje tá difícil aqui, né? Porque tô toda confusa, mas eu já me engajo e eu já me ajeito. Fiquem tranquilos. Lembra de 3 coisas e não pecarás, e é sobre isso que nós vamos fazer. Aproveitando para dizer que esta é a vida. Pouquíssimos vídeos eu edito. Eu fui conduzida e fui incentivada e aconselhada a fazer justamente esse estudo e o próprio canal como uma mitzvah, por alguns motivos que só eu e o Rabino sabemos, e Deus, é claro, eu procuro não editar os vídeos. Eu procuro que nós tenhamos um contato com a vida normal, com a vida real, porque é para a nossa vida real que nós estamos aqui estudando e porque na vida real é que nós podemos servir a Hashem. Não na falácia, não na historinha mentirosa, aquela que a gente conta uma coisa que não faz, não, mas na nossa vida real. Então nós somos humanos e a única maneira de nós servirmos e chegarmos e voltarmos e retornarmos a Hashem é na vida humana. Se você não sabia disso, saiba, é aqui que nós vamos evoluir a alma, é aqui que nós experienciamos as coisas, é aqui. Não é em outro lugar, não é sendo luzinha. Para sermos luzinha, aqui é o trabalho. Então é tudo muito real. Não são editados, são assim meio atravessados. Sugestões nos comentários. Estou odiando seus vídeos. Estou gostando dos seus vídeos. E embora o mensageiro seja algo importante para nós, porque nós precisamos acreditar no mensageiro, nós precisamos confiar de certa maneira, né? A confiança mesmo é em Hashem, mas nós precisamos confiar naquilo que ele está nos trazendo. Às vezes, o conteúdo ele é muito melhor do que o mensageiro, e assim deve ser. Então, prestem atenção no conteúdo e aproveitem o máximo para a sua vida, para a nossa vida, para o nosso serviço. Então, quais são as 3 coisas que nós não devemos fazer? Quais são as 3 coisas, na verdade, que nós devemos lembrar, Shiloshá Devarim, para não pecarmos, né? Além do Hafetz Haim, que é Shmirat HaLashon, guardar a língua. Vamos lá. Atualmente, esse atualmente é lá, tá? 1960 e poucos, que foi quando o senhor Irving Bumim, que é o autor desta compilação aqui, deste apanhado, né, das Mishnayot importantes, esse moderno é essa época aqui, tá? Atualmente está na moda, em todos os lugares, nos escritórios e comércios, expor um cartaz dizendo pense. Eu nem sabia disso e achei muito interessante quando li. Um cartaz dizendo pense. Nós estamos precisando, né, colocar outdoor por aí e cartazes dizendo pense. Mas sobre o quê? Com que propósito esses cartazes? O Rabi Yehuda Hanassi tem uma resposta sábia. Sabe o que era, né? Sabe o que era, tem uma resposta sábia. Pense, reflita. Reflita acerca daquelas coisas que evitarão que você caia nas garras do pecado. É muito fácil para o pecador graduar-se em vício e se converter em escravo de suas paixões. Uma vez nas mãos do pecado, este se converte no seu amo. Você vicia, é como a mentira, já falamos aqui. Você mente uma coisinha pequena, você mente uma coisinha depois, e depois, quando você vê, você está escravo. Primeiro porque você é escravo da própria mentira, depois porque você pode acabar acreditando nela, e depois porque você precisa saber para quem você disse. Vai que você tem a intenção de falar a verdade para uma das pessoas, você já nem sabe o que disse e para quem disse.
E daí nós ficamos como escravos e a mentira se torna nosso amo. Então os vícios, né, e os pecados se tornam nossos amos e a gente é escravo. A inclinação para o mal. Essa é uma escravidão. Dizem os nossos sábios, no começo é tão frágil como uma teia de aranha, mas ao final é tão forte como as cordas trançadas de uma carruagem. As propagandas se esforçam abertamente por induzir a gula, ao consumo excessivo e ao vício, até o extremo em que alguém chegou a dizer que caminharia 1 quilômetro para obter uma marca de cigarros em particular. Quem lembra daquelas propagandas de cigarro da Marlboro? Nossa, era um cavaleiro em cima de uma... Era um country, assim, um cavaleiro country, né? Um cowboy em cima de um cavalo, né? Sobre um cavalo, num penhasco enorme. E aquilo era... É como o Red Bull hoje te dá asas, né? E era uma propaganda... Eram propagandas muito legais, assim, do cigarro. Então você tinha vontade de fumar aquele cigarro, né? E guloseimas nem se fala, né? As guloseimas são lindas na televisão como são lindas na revista. Na vida real nem são assim, mas aí você já comeu, já se viciou, já se encheu de gordura. Quem fizer isso é certamente um escravo do seu hábito. Analise a expressão "e não pecarás" em sua tradução literal. E não cairás nas mãos do pecado. Podemos traduzi-lo como significando o cabo do pecado, tá? O cabo do pecado. Se alguém pegasse uma panela fervendo, queimaria as mãos. Os fabricantes, portanto, acrescentam à panela um cabo de madeira que não conduz calor, com o qual a pessoa pode manusear a panela. Esse é um exemplo aqui. Claro que nós precisamos do cabo, que nós não vamos nos queimar. Mas aqui é como se esses menores fossem o cabo. Não, estou pegando o cabo, não estou me machucando. Entende? Nós vamos entender. Então esse é um exemplo, é uma analogia com a panela, mas nós sabemos que no caso do cabo da panela nós precisamos, senão se queima mesmo. Da mesma maneira, alguns pecados maiores e algumas transgressões severas são demasiado quentes para que nossas personalidades atuais as deixem manusear. Instintivamente nos afastamos delas e Satã, aqui Satã é o Yetzer Hará, tá? A inclinação para o mal sabe perfeitamente disto. Daí ele inventa um cabo, um pecado insignificante, algo pequeno ante o que a nossa consciência não retroceda espantada. E uma vez entregue a ele, a esse cabo inocente, possa conduzir-nos a transgressões realmente sérias. Que defesa temos contra esse perigo sempre latente? O Rabi Yehuda Hanassi nos ensina: preste atenção, reflita e nem sequer se aproxime do cabo dos grandes pecados. Então esse é o pense. Agora eu vou falar sobre um exemplo que já foi dado aqui no canal e eu gosto muito de comentar porque eu escutei aquelas críticas sobre o judeu ortodoxo que ele não olha muito, que não chega muito perto das pessoas que não são judias. E a pessoa que não é judia, ela se sente colocada de lado, ela se sente diminuída. E eu quero dizer aqui, não se sintam assim. Por quê? Porque quando um judeu ortodoxo, homem, por exemplo, desculpe, engasguei e foi com chimarrão. Um homem ortodoxo, ele vai olhar para as pessoas, ele vai encarar as pessoas, ele vai encontrar nesses olhares mulheres que às vezes não estão vestidas com recato. Nós estamos num país tropical, num país muito liberal, onde as roupas são curtas, onde as coisas ficam à mostra, então ele procura não olhar. Quando ele não olha, ou quando ele olhar, ele desvia o olhar. Quando você olha para aquilo que pode ser um possível pecado, porque ele vai começar no pensamento, você anda e não olha para trás. Quando você olha para trás, ele já formou o pensamento.
né? Lembra? Pensamento, fala e ação. Então, este não olhar, esse só te cumprimentar de lado, de longe, né? Ou esse não abraçar, não beijar uma mulher, por exemplo, são os cabos, não é? São os cabos que, se você pegar, você vai ser capaz de pegar a panela toda. Então, o pecado vai vir. Outra propaganda que eu assistia, e eu gostava muito de assistir, e nos induzia a tomar um refrigerante chamado Tim, né? E depois fizeram com o Sprite, que tem o sabor de limão, é extremamente doce, não mata a sede de ninguém, muito pelo contrário, você bebe um refrigerante e você quer beber água, porque ele não mata a sede. Eu não gosto de refrigerantes, nunca gostei. E essa propaganda era num deserto, tinha um saloon, também de cowboy, acho que gostam, né, dessas coisas country. A pessoa vinha pelo deserto, mas com muita sede, sem água, ela chegava naquele saloon, abria a porta assim e pedia batata frita. Aquelas batata frita tipo Ruffles, né, fininha, cheia de sal. E o slogan, porque depois que ele comia batata frita já não podia mais, ele estava sedento, com sede, ele pedia então um Sprite, e era batido aquele Sprite no balcão, empurrado assim, e aí ele bebia glup, 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 glup. Ah, sabia que garrafa em hebraico é bakbuk? Por causa do barulhinho, ó, bakbuk, bakbuk. Então tomava aquilo, sabe, aquilo parecia que você tinha vontade de tomar o tim, de tomar o Sprite. Mas o slogan era: provoque sua sede até você não aguentar mais. Poxa, então olhe, viva a tentação, procure a tentação até você não aguentar mais. Quando você não aguentar mais, você vai fazer o quê? Você vai ceder à tentação e vai tomar o Sprite. Então, é assim que a gente faz para não começar, nem o comecinho, né? Fabricantes fizeram cabos nas panelas. Então agora nós vamos entender, saiba que acima de ti há. Esta parte da frase, saiba que acima de ti há. Se existe algo acima de nós, devemos ter cautela. Um objeto acima de nós possui energia potencial. Se alguém do quinto andar joga algo para baixo na sua direção, a força com que o atingirá é tremenda. Deus está no céu e tu sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Mas isto também pode ser interpretado como: conhece aquilo que está acima, que diz respeito a você. Considere, entende aquilo que você, com aquilo que você não pode. Então você tem que respeitar, porque está acima de você. Considere o que pensam de você lá em cima. Não os seres humanos, mas e lá em cima, no céu, Hashem, o tribunal celestial, o que pensam de nós? Um estudante gosta de ter a estima de seus colegas, mas está bastante ansioso para saber o que o professor pensa dele e o que escreveu na sua caderneta, hoje em dia na agenda. Assim que estejamos curiosos em saber o que pensam de nós lá no escritório central do céu. Reflete, diz o sábio da nossa Mishnah, Yehuda Hanassi. O que pensam de você lá em cima? Antes de começar a seguir um curso de ação, pense como isto afetará o meu relacionamento com o Todo-Poderoso. Então, nós vamos dar um exemplo aqui, sempre enfatizando que é pensamento, fala e ação. Quando foi instituído, talvez eu esteja usando o termo errado, a kippah, o kippah na cabeça do judeu, qual é a interpretação, a função deste adereço? Parece um adereço, né? Mais simples, que acima de nós, acima do judeu, acima de nós, sempre há algo mais. Então, o kippah é físico, está na cabeça, ele está sobre
a sua cabeça e ele está em cima da sua cabeça e acima de você. Acima de você, né? Não está só colocado, mas ele está acima e sobre sua cabeça. Esta lembrança diária do judeu faz com que ele permaneça dentro da sua realidade, sabendo que existe Hashem e é ele que está acima de nós. E isso, eu acho que isso é bonito, eu penso que isso é importante e que isso funciona. Então, as coisas, quando elas funcionam para nos ajudar a não termos que provocar a sede até não aguentarmos mais, isso é positivo. Isto é positivo, isto é uma interpretação muito, muito, muito singela do Kippá, porque tem muito mais do que isso. Veja que a própria árvore da vida, Sefirot, as pessoas são acostumadas a tirar da árvore, não sei porquê. Nós temos Rohma, Binah e Da'at, e tem pessoas, a maioria, coloca Keter dentro da árvore da vida. Keter não está dentro da árvore da vida. Keter está acima da árvore da vida, porque Keter é a coroa, e coroa, assim como tiara, assim como kippá, nós colocamos sobre a nossa cabeça. Um olho que vê, um ouvido que escuta, a outra partezinha, né? O Todo-Poderoso criou o som e lhe deu a capacidade de se propagar. Ele criou a luz e lhe deu a capacidade de viajar pelo espaço. Você negaria seu poder de ver depois que ele criou a luz? Você se negaria? Eu não me negaria. Negaria seu poder de ouvir após ele ter criado o som? Ou, como diz o salmista, aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não enxergará? Quer dizer, quando nós antropomorfizamos para fazer uma analogia, nós precisamos entender que não estamos falando de um ser humano, né? Estamos falando de Hashem. Não estamos falando de algo que é como nós. Nós é que nos esforçamos para ser como Ele. Então, quando você olha para alguma coisa que é o pecado, olha novamente, que vai te estimular o pecado, por um acaso, quem inventou, quem criou os seus olhos não vê? Esta é a analogia. Quem criou os ouvidos, né? Que hoje, na verdade, não se chama mais ouvido, e sim orelha. Não existe mais a palavra ouvido. Não ouve? Não ouvirá? Então, quer dizer, aquele que nos criou não saberá o que nós estamos fazendo? Agora, neste momento? E em todos os momentos da nossa vida? E que todas as suas ações são inscritas num livro. Essa última parte, então o que significa? Que são as 3 coisas, lembram? As 3 coisas que nós devemos lembrar para não pecar, tá? Saber que existe alguém, ou não é nem alguém, né? Que existe acima de nós, Hashem. Saber que ele tem olhos e tem ouvidos, e vocês entendem essa metáfora, e que todas as nossas ações são escritas no livro. Isso tem um duplo sentido. Pode significar que tudo que você faz fica registrado num livro, que é mantida uma contabilidade detalhada de suas boas ações, assim como de seus pecados, e você será responsabilizado por eles. Estas palavras podem também significar todos os feitos que você deveria fazer já estão prescritos no livro. Mas então meu destino está totalmente escrito. O que adianta? Eu não preciso fazer nada então porque está tudo lá. Não é isso que significa. Por quê? Por conta do livre-arbítrio. Então, decorrente das coisas que fizemos, né? Lembre-se que eu creio na reencarnação, e isto é judaico, isto não é espírita neste momento. Se nós estamos sempre resgatando e nos melhorando, aprimorando a nossa alma, é claro que nós vamos precisar usar o livre-arbítrio para não fazer certas coisas,
né? E para fazer outras coisas. Então, tudo que nós vamos fazer está prescrito, entre aspas, né? Dependendo das nossas ações agora. Sempre das nossas ações agora. O judaísmo ensina que o raciocínio humano é incapaz de responder à questão final da vida. Por que estou aqui? Qual é o propósito da vida? O que devo fazer? Como aquelas perguntas: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Enfim, o raciocínio sozinho não consegue responder, né? Nós precisamos de vários instrumentos, de várias ferramentas. É por este motivo que o Todo-Poderoso nos entregou a sua Torá, o manual. Não sabe o que fazer? Leia a Torá. Não sabe se fez errado? Leia a Torá. Quer fazer a coisa certa? Leia a Torá. Não entendeu nada porque só leu? Estude-a. E depois pratique-a. Vivencie a Torá. É esplêndido. Todos os seus feitos, suas tarefas e suas atribuições estão escritas no livro da revelação. Quem você é e o que você deve fazer é encontrado na Torá e no Shulchan Aruch. Mas o significado puro e simples é que existe um sistema na contabilidade divina. O Midrash declara: assim como reis de carne e osso têm espiões, agentes que os mantêm informados até nos mínimos detalhes, assim também existem agentes diante do Santíssimo, bendito seja, que lhes contam tudo que um ser humano faz secretamente, na escuridão ou abertamente. Os agentes secretos de Deus são as próprias almas humanas. Cada espírito humano revela tudo diante de Deus. E tudo que a pessoa fez está registrado em folhas de pergaminho. O nome disso, para quem não entendeu, é consciência. Tudo que nós fizemos, faremos, está na nossa consciência. A consciência não é unicamente o raciocínio. O raciocínio é intelecto puro. A consciência é algo maior. É estar consciente daquele raciocínio e de todo aquele intelecto que nós precisamos compreender além, transcendendo o próprio intelecto. É a nossa consciência o espião de Hashem. É a nossa consciência que conta para Hashem tudo que nós fizemos. No escondidinho, no abertinho, em frente às pessoas, às costas das pessoas, no nosso quarto, no nosso pensamento e em meio a multidões. O que nós somos sós e o que nós somos quando estamos junto com as pessoas. O que nós fazemos de decente e indecente quando estamos sozinhos e como nós nos comportamos quando alguém está vendo o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a nossa consciência que conta para Hashem tudo, o nosso pergaminho que conta para Hashem tudo, este vê tudo. Este vê tudo o tempo todo. Mas não é só no céu que existe um registro permanente. Nossos feitos estão registrados indelevelmente em nossas próprias mentes e corações. É isso que eu quis dizer, a consciência. A mente juntamente com o coração. É um axioma da psicanálise que o inconsciente humano não esquece nada. Alguém dentro de você que ele é conhecido recorda claramente as coisas que você não recorda. Coisas outrora conhecidas e esquecidas. E para ajudar uma pessoa a se lembrar deste material sepultado, o psicanalista efetua curas das enfermidades emocionais geradas e radicadas no escuro e longínquo passado da infância precoce. Essa parte é bem psicanálise, mas ela é bem real. Nós podemos fazer esse trabalho conosco. Talvez algumas pessoas precisem do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, né? Sabemos que grandes judeus foram psicanalistas, mas nós podemos fazer isso conosco.
Nós podemos tentar detectar onde o emocional adoeceu, por exemplo, para ele não adoecer o corpo também, e erradicar de lado emocional, lá de dentro, longínquo, como ele diz aqui, da nossa infância, precoce, ou não? Onde está o gatilho para que não chegue no físico? E sempre vamos lembrar que servir a Hashem é tudo junto. O físico tem que estar bom, o emocional tem que estar bom, a harmonia, a Shekhinah nos envolvendo, presença divina, ficam de harmonia. Deus nunca nos abandona, mas a sua presença divina fica de lado, espreita também nos olhando, esperando que o nosso status quo volte à harmonia, né? Eu não sou contra psicanalistas e nem terapeutas, as pessoas devem procurar ajuda se elas não conseguem fazer sozinha. Mas eu gostaria de dizer que, na minha singela opinião, todas as ferramentas estão em nós. Todas. Todinhas. Quanto a isto, os nossos sábios concordam que todo ato e realização da vida de uma pessoa fica gravado e é relembrado em algum lugar dentro dela. A própria alma do homem, dizem os sábios, irá testemunhar contra ele se ele tiver pecado. Aqui quando a gente fala em alma, a própria alma do homem, sim, é alma consciente, né? Alma, consciência na alma. Consciência não é somente intelecto. A palavra inconsciente e consciente é que é utilizada, né? Para isso. A primeira injunção pode ser traduzida de outro modo. Conheça o que existe acima de você. Se você conhece o quinto andar, como diz ali, e que tem uma pessoa que gosta de jogar coisa pela janela, você conhece pela sacada e você está na sua sacada de baixo, você conhece o que está em cima de você. Você sabe que pode cair na sua cabeça, porque está acima de você. Não em cima, acima. Este significado alternativo fará com que nos esforcemos constantemente para alcançar um nível mais elevado do que o presente, né? Então, quer dizer, primeiro você ia cair uma coisa na sua cabeça. Depois você percebeu os horários que a pessoa jogava coisa lá de cima, você já não vai mais naqueles horários. Depois você já não vai mais lá fora. Depois você, de repente, pede para pararem de jogar, nesse caso prático. Mas nós nos esforçamos constantemente para alcançar um nível elevado, sempre mais elevado do que o de hoje. Então é nos melhorarmos e sempre percebermos e tentarmos conhecer Hashem até onde nós pudermos, até onde Ele nos permite conhecê-lo e saber Deus. Talvez você tenha aprendido e conseguido muito. Não obstante, deve almejar uma meta mais elevada, uma aspiração mais grandiosa. Novamente, poderíamos traduzir: conheça o que está acima, a partir de si mesmo. Então, o que é isso? Autoconhecimento. Se você tem um autoconhecimento, se nós temos um autoconhecimento, nós nos conhecemos, nós compreendemos o que está acima de nós. E isto conduz a um pensamento dos mais interessantes. Lá vem o pensamento. Se você deseja ganhar alguma introspecção sobre as maravilhas e a sabedoria da inteligência suprema, poderá obtê-las a partir de si mesmo. Examine as maravilhas do corpo humano e, por analogia, começará a visualizar quão verdadeiramente infinita deve ser a sua sabedoria. Considere o fantástico sistema de glândulas endócrinas. Existem 8 dessas glândulas, pesando cerca de 70 gramas no total, que atuam como uma espécie de conselho de ministros, regulando os processos básicos de crescimento do organismo. Órgãos tão diminutos, não obstante, são mestres da química, produzindo hormônios de enorme complexidade e regendo uma sinfonia interna de vida. Quando percebemos isto, não podemos evitar de exclamar: quão numerosas são tuas obras, Hashem!
Se você desejar apreciar o que existe acima, conheça a si mesmo. Na Kabbalah, mais uma vez vamos falar um pouquinho da árvore da vida, por isso que nem precisa ter playlist de Kabbalah, nós colocamos, nós introduzimos a Kabbalah em tudo, né? Temos a árvore da vida com as suas esferas, com as suas manifestações divinas. Dentro de cada esfera existe outra árvore da vida, que existe outra árvore da vida em cada esfera, e assim até o momento de nós não sabermos mais nem falar, porque não existe infinito, não é? Não existe eterno. Nós estamos falando de Hashem, quando nós estamos falando de Hashem, nós estamos falando não só do Criador dos conceitos, mas daquele que não se subordina aos seus próprios conceitos. Então, todos os membros do nosso corpo, não é atributos, mas todas essas manifestações que se manifestam como atributo, como bravura, como Hesed, que é a bondade, como justiça, como todas essas coisas, tem uma função específica num pedacinho do nosso corpo, num órgão do nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo, sabe? Não é coincidência que quando nós comemos determinada coisa, é aquele órgão que é afetado, ou quando nós ficamos tristes, ou nós ficamos eufóricos, nós temos serotonina, nós temos dopamina, nós temos adrenalina, quando ficamos exaltados, e tudo isso vai fazer vai fazer com que funcione melhor ou pior determinado órgão, né? Então, tudo que é manifestado no físico tem uma raiz não física, tem uma raiz superior, né? Eu precisei dizer isso. Bom, o Rabi Haim de Volozhin leva esta tradução um passo adiante e diz: saiba que aquilo que está acima provém de você. O destino do mundo é decidido por você e suas realizações. Isto porque você foi criado Betselem Elohim, a imagem de Deus. E é o livre-arbítrio que faz com que nós façamos essas realizações e santifiquemos as nossas realizações. Por quê? Betselem Elohim, a imagem de Hashem. Elohim é aquele nome do Todo-Poderoso que denota que ele é o Deus da lei e o poder da natureza. Tem pessoas que dizem, mas a natureza, a natureza que é a mãe de tudo. A natureza é filha de Hashem. Grandiosa, mas a natureza é filha de Hashem. Não é mãe de Hashem, é filha. A mãe natureza. Ela pode ser a mãe das coisinhas ali da natureza. É lindo dizer a mãe natureza, mas a natureza é filha de Hashem. Tudo, absolutamente tudo é criado por Hashem. Me empolguei. Bom, ele reina sozinho sobre todas as forças naturais do universo. Se o ser humano for criado à imagem de Elohim, a implicação é que ele também possui alguma afinidade com este poder e influência. Aqui não é co-criadores, tá? Que ele está querendo dizer, não é isso, tá? Por meio deste poder soberano, a condição moral do homem influencia e afeta tudo mais no universo. Porque tudo o que nós fazemos aqui reflete sim lá em cima. E reflete sim aqui embaixo. Reflete em todos os âmbitos e os lugares. Este realmente é o lugar de estudo, este realmente é o lugar da escola. Então reflete. E Hashem permite. Nossa, por que Deus não sei o quê? Não, permite, porque nos deu o livre-arbítrio. Então façamos dele uso inteligente, né? E nada melhor do que autoconhecimento. E, no entanto, você pode perguntar como pode o homem comum ter uma influência cósmica com seus pequenos atos diários? Eis a resposta.
Pense num simples relógio de sol, tá? Cada polegada de deslocamento da sombra representa 1 hora. Na verdade, porém, para cada polegada que a sombra se move no relógio de sol, a Terra atravessa milhares de quilômetros de espaço. Para entender completamente o pleno significado da sua leitura, você precisa traduzir suas unidades de medida em termos do fenômeno que está medindo. Do mesmo modo, nossos próprios feitos são limitados e podem parecer insignificantes, mas para o céu, eles podem ser de uma magnitude capaz de abalar o mundo e abalam. O Rabi Israel Salanter interpretou de modo análogo esta passagem tão frequentemente citada. Aspas. É tempo de o Eterno agir, pois eles violaram a sua Torá. Nossa, esse é o tempo agora. A única ocasião em que o Todo-Poderoso age como ele deseja é quando, aqui está escrito os judeus, tá? Quando os judeus violam a sua Torá e não têm direito a implorar por sua misericórdia. Somos todos nós. Os justos têm poder e influência. O justo determina algo e o Todo-Poderoso o cumpre. Deus atende seus choros e rogos e muda sua vontade de acordo com isto. Só quando a Torá é rejeitada e não sobram tzadikim, justos, é que o Santíssimo age, não influenciado pela intercessão dos piedosos. Portanto, saiba que aquilo que acontece acima e afeta o destino do nosso mundo depende de você. Então, o que acontece acima afeta o destino dos que estão embaixo. Sabe quando Hashem ele tem um decreto amargo e nós pedimos para que esse decreto amargo não exista? Ele retira o decreto amargo. É quando há a tchuvá. É quando o decreto amargo é para a violação da Torá. Mas a tchuvá, né, ela faz tchuvá verdadeira, retorno de dentro, né, não da boca para fora, é com que os decretos sejam suspensos, né? Às vezes a gente diz que eles sejam, seja que Deus desista daquele decreto. Eu acho que ele suspende os decretos. Em essência, a atividade humana e seu funcionamento pode ser dividida em 3 categorias: pensamentos, palavras e ações. Estamos carecas de saber disso porque somos sabidinhos. O homem pensa, fala e age. Daí vem o ensinamento triplo dos nossos sábios. Quanto aos nossos sentimentos e pensamentos, um olho que vê. Por que pensamentos e sentimentos? Conforme declaram as Escrituras, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Eterno enxerga dentro do coração. Com relação ao que falamos, um ouvido que ouve. Alguém ouve, né? Excitando o salmista, aquele que plantou o ouvido não ouvirá? E finalmente todas as tuas ações são escritas num livro, nas palavras do Talmud de Yerushalmi, tá? De Jerusalém. Não é o que nós estudamos, tá? Nós estudamos o da Babilônia. Mesmo coisas que não implicam em culpa estão registradas no livro do homem. Por quê? Porque o livro do homem, a nossa consciência, tudo lá está registrado. O que fizemos errado, o que fizemos de bom, os nossos medos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos temores, nossos amores, tudo está na consciência. A visão dos nossos olhos é limitada no tempo e em capacidade. Se estiver escuro, não enxergaremos. Eu, às vezes, quando está claro, também não enxergo. Se houver uma barreira física entre o olho e um objeto, não conseguiremos vê-lo. A visão do Todo-Poderoso, contudo, é absoluta e ilimitada, pois abrange o passado, o presente e o futuro num só relance, assim como a Torá. A Torá é passado, a Torá é presente, a Torá é futuro. Um olho que vê. Sob todas as condições e nos mais distantes confins da realidade. Se hoje em dia até o homem ampliou sua capacidade de visão,
através da televisão e do telescópio e consegue ouvir pelo rádio e pelo telefone, então deve ser bem fácil aceitar a percepção de que o Criador do mundo deve ser infinito, além de qualquer infinidade. Quando ele diz infinito, é uma ferramenta de linguagem e acima de qualquer infinidade. É como quando nós chamamos Hashem de absoluto, mas ele não está subordinado, ele não está à absolutividade, por exemplo, porque ele é absoluto. Ele é o conceito do próprio absoluto. Agora eu vou ler aqui uma historinha curtinha que nós temos no canal, na playlist das histórias que ensinam. Eu fiz um áudio dessa história há um tempo atrás e eu vou ler ela novamente aqui. Conta-se que um Bala Galá, um carroceiro, certa vez passou diante de um aluno de Yeshiva que viajava a pé. Ele deteve o seu cavalo e convidou o estudante a viajar com ele. O jovem consentiu encantado. Ao passar por um campo onde não havia nenhuma pessoa, o Bala Galá, o carroceiro, vamos lembrar, observou que havia um pouco de palha seca e decidiu recolhê-la. Parou a carroça e solicitou ao estudante que ficasse vigiando e avisasse se alguém aparecesse. De pronto o jovem gritou: fomos vistos, fomos vistos! Em sobressalto, o Bala Galá deixou cair o feno, subiu na carroça e saiu em disparada em meio a uma nuvem de pó. Quando estavam a salvo e a certa distância do local, deteve sua marcha e tomou alento. Bem, calceiro, diga-me, falou. Pediu ao jovem da Yeshiva. Quem foi que nos viu? O estudante apontou para o céu. O Todo-Poderoso, respondeu. Ele vê tudo. Essa história aqui que ensina, nós fizemos um áudio um tempo atrás, quando nós estávamos numa Mishnah, justamente desse sentido, como essa aqui, nessa parte também. Quando você pensa que você pode fazer aquilo porque ninguém está vendo. O que é a vida? Como eu já disse milhões de vezes, o que é a vida aqui comparada vamos chamar de eternidade, mas é muito mais do que isso. O que é a vida aqui? O que é alguém não ter visto aqui, mas Hashem ter visto? O que é você demonstrar que é assim ou que é assado para as pessoas, unicamente para as comprá-las ou conquistá-las, não sei. O que é isso perto de você ser você e isso ser uma grande coisa para Hashem, né? O escondidinho, aquilo que ninguém está vendo, essas pessoas que não estão vendo não interessam neste momento. O que importa é Hashem, porque Ele está vendo. Então a mensagem dessa Mishnah que terminou agora é uma mensagem muito importante, porque ela preceitos todos têm o mesmo valor. A Torá é a maior mitzvah que existe, mas todos os preceitos têm o mesmo valor. Sabemos que precisamos honrar pai e mãe, assim como salvar a passarinha do ninho. Sabemos que precisamos cuidar do nosso pensamento, fala e ação. Precisamos entender que não precisamos provocar a nossa sede até não aguentar mais, acabar tomando a primeira coisa que aparece na nossa frente. Existem muitas mensagens sempre implícitas, outras explícitas nas Mishnayot. Isso são grandões, são sábios grandões da Mishnah. E eu fico muito feliz em trazer o livraço para vocês, né? Eu não sei se vocês compraram o livro ou não, da editora Sefer, mas eu fico muito feliz porque eu posso dar a minha opinião aqui e dizer para vocês que esse espaço que tem embaixo, escrito comentários, é para vocês comentarem. É para nós, quando nós somos inscritos em algum canal que nós gostamos, é para nós comentarmos. É para nós dizermos, como não é uma coisa, não é assim, ao vivo, que nós podemos elaborar o que nós pensamos com calma, no nosso tempo, comentar o que nós pensamos, encontrar pessoas que pensam igual, que pensam diferente, trocar ideias. Esse é o nosso espaço, então utilizem. Se inscrevam no canal, muito obrigada por cada um de vocês que está aqui, se inscrevam no canal, curtam,
ativem o sininho para não perder as notificações, comentem, principalmente comentem e compartilhem com quem vocês gostariam que soubessem sobre esses ensinamentos e comentem, coloquem o que vocês pensam sobre isso, o que incomoda vocês, o que vocês não conseguem fazer para isso que estão ali os comentários. Então agora nós vamos, primeiro eu vou tomar um gole d'água porque estou sedenta e não comi batatas fritas. Eu não provoco a minha sede até eu não aguentar mais, eu bebo água que nem um camelo no deserto quando dão água para ele. Eu aguento bastante, mas eu bebo muito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya bidvarav. Eu não tinha tomado, né? Agora eu tomei, só tinha tomado um chimarrão. Para matar a sede da tradição. Então, tem todos um Shavuot maravilhoso. Já, não é o primeiro dia, mas é o segundo, terceiro dia da semana. Tem um ótimo dia, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima vida. Nós vamos ler hoje o Salmo 24, porque nós estamos no início da semana. O Salmo 24 alicerça o nosso ganho, o nosso sustento, a nossa parnassá. Então, vamos lá. Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Como eu disse, podem dizer amém. Vamos dar um play aqui. Vamos dar um play aqui para escutar um pouquinho Avraham Fried. No canal tem uma playlist de músicas, tem poucas músicas, mas são escolhidas a dedo. Linda! Às vezes eu acho que amo Deus, né? Às vezes eu tenho certeza, porque aí a manifestação é física, fico toda arrepiada e emocionada. Shalom, gente. Um ótimo dia.